Bom, eu sou Ana Luísa e eu vou falar um pouco sobre equilíbrio de fases de sistemas com um componente. Primeiramente, vamos entender o que é equilíbrio de fases. Equilíbrio é a condição de um sistema onde as forças que atuam sobre ele se compensam e se anulam mutuamente, e fase é a porção homogênea do sistema. Para um sistema de um único componente, a energia de Gibbs molar e o potencial químico são equivalentes. O potencial químico controla as transições de fase e o equilíbrio de fases, e, no equilíbrio, deve ter o mesmo valor em todo o sistema, até quando existem várias fases nesse sistema. Quando uma fase apresenta um potencial químico menor, ela é a mais estável. Bom, fisicamente falando, a igualdade de temperatura indica que as fases estão em equilíbrio térmico. Portanto, não há gradiente de temperatura para mover energia de uma fase para outra. A igualdade de pressão faz com que haja equilíbrio mecânico entre as fases, não havendo gradiente de pressão para mover massa de uma fase para outra. E a igualdade de potencial químico proporciona equilíbrio químico ao sistema, então não há forças motrizes de origem química que movam componentes preferencialmente de uma fase para outra. Bom, falando um pouco sobre diagrama de fases, eles descrevem as propriedades de fase como uma função de variáveis de estado. Por exemplo, na linha de fusão, sólido e líquido coexistem, então o potencial químico do sólido e do líquido são iguais. No ponto triplo, os potenciais químicos das três fases são iguais, então os três estados coexistem. Um exemplo é o ponto triplo da água, que foi utilizado para criar a escala de temperatura Kelvin, que é utilizada na termodinâmica. E no ponto crítico, a curva gás-líquido para. E, além desse ponto, a fase líquida e gasosa se torna indistinguível, resultando em uma única fase fluida. E os fluidos supercríticos, como são conhecidos, são utilizados em aplicações notavelmente práticas. E nas regiões monofásicas do diagrama, um dos potenciais químicos é menor do que os outros dois. E nessa situação, pressão e temperatura podem ser alteradas independentemente, sem alterar as fases. Essas situações são definidas por uma regra de fase para um sistema de um componente, onde F é igual a 3 menos P, onde F é o número de variáveis independentes e P o número de fases que coexistem naquele sistema. Após muitos cálculos termodinâmicos que tinham como meta ter a capacidade de prever, utilizando funções de estado, transições de fase e equilíbrio de fases, nós obtemos a chamada equação de Clapeyron. E nós podemos utilizá-la para entender o diagrama de fases, como por exemplo, qual será a inclinação e a direção da reta. Como que o potencial químico depende da temperatura? Fazendo associações de fórmulas algébricas, é possível saber que a inclinação negativa é mais íngreme na fase gasosa, menos íngreme na fase líquida e menos íngreme na fase sólida. E nas interseções entre as curvas, nós temos a igualdade do potencial químico. Nos pontos de temperaturas de fusão e ebulição, coexistem duas fases em equilíbrio. E em outras temperaturas, somente a fase com menor potencial químico é estável. É isso, obrigada!